A gente tem um problema enorme, né, que a nossa economia transvém através do comércio, através do despacho aduaneiro, através de caminhões. Esse é o nosso movimento econômico é em torno disso. Então a gente tem que ter uma consideração e um respeito com todas as classes, né? Sabemos que temos muitas famílias que vivem aqui com o caminhão, o transporte, e isso acaba diretamente afetando as nossas ruas, o trânsito pesado em lugares que não estão feitos com a compactação para esse tipo de transporte, mas a gente tem que tentar achar uma solução. As ruas realmente estão bastante complicadas, a gente trata de que sempre que passa um temporal, uma chuva em excesso, que é o que dá um problema enorme em toda a cidade, a gente passou a chuva, a gente larga as máquinas para a rua, tentando dar uma manutenção nas vias. A gente vem trabalhando com alguma pavimentação, tipo na Avenida Uruguai, a gente fez 200 metros da Palestina, fizemos na Castelo Branco, estamos fazendo a Ivan Veiga agora aqui, que serão 400 metros de pavimentação. A Avenida Uruguai também já estamos aguardando chegar o material, foi feita a licitação da mão de obra, a licitação do material para a Avenida Uruguai, já foi feita a licitação da mão de obra para a Rua Chile. Então a gente tem um cronograma de trabalho que estamos também tentando alinhar com a empresa da Corsã. Vocês imaginam a gente fazer uma manutenção numa rua, aí vem a Corsã e abre, estraga tudo aquilo que a gente fez. Então a gente está trabalhando conjuntamente para a realização dessa manutenção das vias. Claro, porque estás armando el saneamiento, por ejemplo, en la ciudad, pero no puedes arreglar la calle porque te van a cortar todo y te van a romper todo. Entonces tienes que esperar un poco también. Eso es medio complicado. La gente tiene que tener un poco de paciencia. É bem isso aí. A gente tem o seguinte, ou a gente gasta um dinheiro e depois isso aí pode dar um transtorno e ter que gastar novamente. Estamos tentando trabalhar com uma maneira sincronizada por bairro. Por exemplo, agora está sendo feito saneamento na Vila Rica. Eu tenho reunião semana que vem com eles, vão me dar o prazo de previsão final para a conclusão de todo o bairro. Terminado isso aí, a gente vai entrar com as máquinas, vai entrar com o Saibro nesse bairro e vamos dar uma geral, então deixar o bairro prontinho, com saneamento já pronto, só aguardando a ligação da rede, mas a parte de solo e vias públicas já vão estar manutenção. Então é um processo. El saneamiento, calles. A gente sabe que o anseio da população é que seja imediato, mas a gente tem que tentar fazer com que a gente tenha um menor prejuízo econômico também, porque se a gente faz hoje, daqui uns dias arrebenta tudo para fazer o saneamento, tem que repor novamente, porque não tem como recuperar o mesmo material. Então a gente está tentando sincronizar as manutenções junto com o pessoal que está fazendo saneamento. Então, o pessoal do bairro Vila Rica, que foi onde começou o saneamento, vai ser o primeiro a ser contemplado com colocação de Saibro e manutenção geral das vias daquele bairro. Vai passar para o próximo bairro, a gente vai fazer o mesmo processo, vai passar para o próximo bairro e assim sucessivamente. La ciudad de Chuy, Uruguay, va a tener un promedio entre 150 y 200 calles asfaltadas. En este periodo nuevo que va, es un proceso, lo han dicho también. Tenés en Santa Victoria do Palmar una fábrica que va a comenzar, o ya comenzó, en el tema del asfaltado, que van a faltar muchas calles del municipio de Santa Victoria do Palmar. ¿Estás pensado hablar con ellos para poder asfaltar calles también en la ciudad de Chuy? Sim, eu já tive contato com o prefeito de Santa Vitória e ele disponibilizou o interesse de fazer também algum trabalho aqui. A empresa dele ainda não começou, estão trabalhando na questão dos cálculos de insumo, que é uma das maiores problemáticas do asfalto, né? E ele ainda não iniciou. Eu tenho já conversações com ele, onde depois que ele comece a fazer, a gente vai analisar, ver qual é o custo, e em alguns determinados momentos a gente quer fazer sim algumas ruas aqui também com asfalto. A gente trabalha hoje na linha do bloquete, né? Porque entendemos que o bloquete, quando a gente tem um fundamento numa rua ou algum tipo de manutenção feita até pela própria Corsã, quando rebenta um cano, enfim, a gente consegue fazer essa manutenção de maneira mais eficaz. O que quer dizer? Se hunde, um exemplo, van ustedes e lo arreglam enseguida. A gente tem como fazer com o nosso pessoal e com material nosso. Se a gente tiver uma rua hoje asfaltada e bem feita, ela tem que ter uma capacidade grande. Deu um vazamento, a Corsã tem que romper aquilo ali. A gente não tem como dar essa manutenção nem a Corsã, vai ficar de maneira bastante difícil. Então a gente está analisando e estamos fazendo esse nosso processo através de bloquete, meio fio, que é o que a gente tem feito ali na Avenida Uruguai, fizemos na Castelo Branco, fizemos também na Palestina, 200 metros. Agora está feita a licitação já para pavimentação e drenagem da rua Nicarágua, 200 metros. Então os processos de licitações todos, que são os que às vezes nos atrapalham pela questão burocrática e tempo,
já foram feitos, já começamos a avançar quanto aos contratos de mão de obra e pavimentação. Tem mais de 20 licitações em andamento, agora estamos lançando também as da saúde, então tem muita expectativa que coisas como o camelódromo também teve licitação 2 vezes e passou por empresas que não tinham toda a documentação. Teve uma mudança na lei agora que a gente consegue, após uma licitação e passar frustrado ao deserto, a gente consegue fazer com tomada de preço, o mesmo processo de licitação, só que diretamente com a empresa. Então vai facilitar para que a gente consiga concluir essas obras mais rápida, con menos burocracia. La última, esto no tiene nada que ver con lo que te venía preguntando. ¿Sería bueno Barra de Chuy que sea del municipio de Chuy, Brasil? Muchos prefeitos, me acuerdo de Marco Antonio que le hubiese gustado quedarse con Barra de Chuy en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Eu acho que todo mundo, morador do Chuí gostaria, né? Moradores da Barra, eu veraneio na Barra e todas as noites que eu saía no centro ali conversar com alguém, todo mundo sempre me questionava essa questão, por que a Barra não é do Chuí, a Barra do Chuí? Olha, é uma questão difícil de retomar tudo isso aí, né? É um processo, eu tive há muitos anos que eu estava como vereador, nós tivemos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Municípios, onde vimos todo o processo que foi feito da emancipação, e só tem uma única maneira, que é um acordo entre os 2 prefeitos, onde o prefeito de Santa Vitória entenda que geograficamente fica bem difícil dele de ter a manutenção da Barra, e é um acordo solicitando anexação ao Chuí. Mas é difícil de que um prefeito vá fazer isso aí. Eu gostaria, se me dissesse que tem interesse da Barra vir para o Chuí, eu ia movimentar qualquer processo, porque seria um sonho para nós.